Olá, boa tarde. Eu espero que vocês estejam bem e que aproveitem esse nosso encontro assíncrono, onde nós iremos conversar sobre os processos proliferativos não neoplásicos. E, como de costume, antes de abordar as lesões propriamente ditas, nós iremos revisar alguns conceitos que vão ajudar a melhor compreensão do tema. Bom, diariamente as células elas são afetadas por fatores exógenos, que são aqueles que vêm de fora, e por fatores endógenos, que são aqueles que vêm de dentro, sejam eles biológicos, químicos e físicos. E esses fatores eles agem sobre as nossas células, causando algum tipo de estresse, de estímulo. E frente a esse estímulo, as nossas células elas dão uma resposta. E nesse contexto das respostas celulares estão as adaptações celulares, que são respostas a estímulos fisiológicos alterados, como é o caso das alterações hormonais, e a estímulos nocivos não letais, como é o caso do trauma provocado por uma prótese mal adaptada, por exemplo. E a adaptação celular, ela vai depender tanto do tipo de estímulo, ou seja, é um estímulo de intensidade leve, moderada ou severa, é um estímulo agudo ou crônico, quanto do tipo celular. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, na hipertensão, a demanda da força de contração da musculatura cardíaca, ela aumenta. Contudo, as células musculares cardíacas, elas não são capazes de aumentar em número. É uma característica das células musculares. Com isso, elas aumentam o seu tamanho, o seu volume individual, numa adaptação conhecida como hipertrofia. O contrário também acontece. Então, quando um membro ele deixa de ser utilizado, gradativamente os músculos desse membro vão diminuindo o seu tamanho, o seu volume individual, numa adaptação conhecida como hipotrofia. Já as células da nossa mucosa oral, que estão em constante proliferação, elas são capazes de aumentar em número, de modificar a sua taxa de proliferação frente a esse estímulo alterado. Então, quando elas aumentam em número, a gente vai encontrar uma adaptação conhecida como hiperplasia. E o contrário da hiperplasia, ou seja, a diminuição do número de células, é conhecido como hipoplasia. Além dessas adaptações, nós também podemos encontrar a metaplasia, que é a substituição de um tecido maduro por outro tecido. Isso acontece geralmente quando há um agente agressor. E aí, esse tecido que substitui um tecido já maduro, ele normalmente é mais resistente àquele agente agressor. E a displasia, que é quando a gente já encontra, então, uma alteração tanto da taxa de proliferação quanto do crescimento celular. E por que eu estou dizendo isso? Porque muitas das vezes a gente encontra essas adaptações celulares na forma de lesões clínicas. E é isso que a gente vai conversar a seguir. Lembrando que o processo de adaptação celular, ele é controlado. Isso quer dizer que, cessando o estímulo iniciador, a resposta ela também para. É diferente das neoplasias, é um processo controlado. E as hiperplasias, elas fazem parte dos processos proliferativos não neoplásicos, que também são conhecidos como lesões reacionais, aumento dos tecidos moles da boca ou tumores dos tecidos moles, e que, por definição, são lesões proliferativas basicamente de natureza inflamatória, sem características histológicas neoplásicas. Em outras palavras, são considerados uma resposta tecidual exuberante, geralmente a uma irritação ou a um trauma local. Hoje, nós iremos conversar sobre as hiperplasias, fibrose focal, fibrose inflamatória, papilomatose inflamatória e gengival induzida por medicamentos, o granuloma piogênico e as suas variantes, que é o tumor gravítico e a epulidogranulomatosa, a lesão periférica de células gigantes e a lesão central de células gigantes e o fibroma ossificante periférico.
É importante lembrar que existem outras lesões que se encaixam nesse grupo dos processos proliferativos não neoplásicos, como é o caso da fibromatose gengival e da ceratose friccional, mas nós iremos abordar as lesões que com maior frequência vocês encontram na clínica. A gente vai começar conversando sobre a hiperplasia fibrosa focal, que também é conhecida como fibroma, fibroma de irritação, fibroma traumático e nódulo fibroso, e é considerada o aumento de volume mais comum da mucosa oral, e ela ocorre geralmente em resposta à irritação ou trauma local, e apresenta como localização preferencial a mucosa jugal ao longo da linha de oclusão, mas ela pode acometer outras áreas como lábio, língua e gengiva. Quando localizada na gengiva, ela pode representar a maturação de um granuloma piogênico pré-existente. E nesse caso, há a diminuição do número de vasos sanguíneos e o aumento do tecido fibroso na lesão. Ela é uma lesão que apresenta tamanho variável, ou seja, nós podemos encontrar lesões com um tamanho diminuto a lesões com vários centímetros de diâmetro. Ela geralmente é assintomática, contudo, pacientes que traumatizam a região podem causar uma ulceração secundária que acaba cursando com dor. E a lesão ela é usualmente normocrômica. Contudo, conforme o paciente vai traumatizando ali a região, pode haver uma hiperceratose reacional e assim a lesão ela ficar com um aspecto mais esbranquiçado, mais pálido que da mucosa oral. Ela é mais comum entre as quarta e sexta décadas de vida em pacientes do sexo feminino e o tratamento é a eliminação do fator causal e a excisão cirúrgica. A eliminação do fator causal ela é muito importante para evitar recidivas da lesão. E aqui nós temos um caso clínico de uma paciente do sexo feminino, leucoderma, de 69 anos, que procurou o serviço de diagnóstico oral com queixa de uma bolinha na bochecha, com evolução de 3 meses. Então, notem que a paciente ela apresenta um nódulo com limites bem definidos, base céssio, normocrômico, localizado em mucosa jugal direita. Diante do quadro, a lesão foi então removida totalmente através de uma biópsia excisional e o diagnóstico histopatológico foi de hiperplasia fibrosa focal. Então, nesse caso, foi necessária a remoção do fator traumático, além da excisão cirúrgica, e aqui a paciente em acompanhamento com remissão total da lesão. Nossa próxima lesão é a hiperplasia fibrosa inflamatória, que também é conhecida como epúlide fissurada, tumor por lesão de dentadura e epúlide por dentadura, e se apresenta clinicamente como uma ou múltiplas pregas de tecido hiperplásico que se desenvolvem em associação com as bordas de uma prótese mal adaptada. Essa desadaptação da prótese, ela pode inclusive acontecer como consequência da reabsorção óssea natural que acontece quando há a perda de um elemento dentário. A lesão ela apresenta localização preferencial fundo de vestíbulo alveolar na região anterior, tanto de maxila quanto de mandíbula. O tamanho é variável e ela é mais comum na meia-idade e em adultos mais velhos, que são a faixa etária dos pacientes que utilizam prótese geralmente. Há predileção pelo sexo feminino e a hiperplasia fibrosa inflamatória apresenta duas variantes clínicas que são bastante características, que são a hiperplasia fibrosa inflamatória por câmara de sucção e a semelhante à folha. O tratamento é a eliminação do fator traumático e a excisão cirúrgica, e as recidivas elas são raras. E aqui, para vocês visualizarem uma hiperplasia fibrosa inflamatória semelhante à folha, que é essa massa tecidual plana, de base pediculada, localizada em palato duro, abaixo da prótese removível superior. Percebam que as bordas da lesão, ela tem esse aspecto denteado, por isso essa associação
com a folha e por isso a nomenclatura de hiperplasia fibrosa inflamatória semelhante à folha. E aqui a hiperplasia fibrosa inflamatória por câmara de sucção. Clinicamente, são observadas áreas eritematosas distribuídas em palato duro e ali, centralmente, um aumento de volume que coincide com o formato da câmara de sucção, que era um dispositivo utilizado antigamente nas próteses removíveis para aumentar a retenção da prótese e que tinham como consequência a formação dessa lesão da hiperplasia fibrosa por câmara de sucção. E aqui um caso clínico de uma paciente do sexo feminino, feoderma, de 68 anos, que procurou o serviço de diagnóstico oral com queixa de ardência na gengiva com evolução de alguns meses. Clinicamente, a paciente ela apresentava uma lesão localizada em fundo de vestíbulo maxilar do lado esquerdo. Notem que a lesão ela apresentava 2 pregas de tecido hiperplásico normocrômicas, mas no centro dessas pregas havia uma área mais esbranquiçada, provavelmente relacionada a uma hiperceratose causada por essa irritação constante relacionada com a prótese mal adaptada. Diante do quadro, foi realizada a biópsia excisional da lesão com diagnóstico histopatológico de hiperplasia fibrosa inflamatória. E a paciente ela foi encaminhada para a confecção de uma nova prótese total. A hiperplasia papilomatosa inflamatória, ela também é conhecida como papilomatose por dentadura, e ela representa um crescimento de tecido reacional que normalmente, embora nem sempre, desenvolve-se abaixo da prótese. A patogênese da lesão ela é incerta, contudo, na maioria dos casos, está associada à má adaptação da prótese, higienização precária e o uso ininterrupto da prótese. Por esse motivo, alguns autores consideram que essa lesão está no espectro das estomatites protéticas. Clinicamente, a lesão ela apresenta uma superfície pedregosa e eritematosa e geralmente apresenta um curso assintomático, com a localização mais comum, o palato. Nesses casos, a lesão ela pode acometer parte do palato até toda a superfície do palato, podendo haver associação com a cândida. Raramente essa lesão ela é relatada em pacientes dentados, mas nesse caso, normalmente, ela é relatada em pacientes infectados pelo HIV, respiradores bucais e pacientes com abóbadas palatinas bem altas. O tratamento ele vai depender do estágio da lesão. Então, lesões iniciais e também as associadas com a candidíase, será utilizado um antifúngico e fornecido ao paciente orientações de higienização e uso da prótese. Com isso, geralmente, há redução do edema e do eritema. Contudo, nas lesões mais avançadas, pode ser necessária a remoção cirúrgica, muitas vezes até em mais de um tempo cirúrgico, além da confecção de uma nova prótese e das instruções do uso e da higienização da prótese. E aqui, um caso clínico de uma paciente do sexo feminino, feoderma, de 56 anos, que procurou o serviço de estomatologia da UERJ com queixa de queimação na boca causada pela dentadura superior. Clinicamente, a paciente ela apresentava uma lesão localizada em palato, abaixo ali da superfície de contato com a prótese total superior. A lesão ela apresentava uma superfície pedregosa e eritematosa e ela foi diagnosticada como hiperplasia papilomatosa por dentadura. A hiperplasia gengival induzida por medicamentos, como o nome já sugere, se refere a um crescimento anormal dos tecidos gengivais, secundário ao uso de uma medicação sistêmica, que, associada ao potencial irritativo do biofilme e do cálculo dental, faz com que a gengiva seja o sítio primário das lesões orais. Essa associação do potencial irritativo do biofilme e do cálculo dental com o uso das medicações sistêmicas para o desenvolvimento da hiperplasia gengival induzida por medicamentos é corroborada com a observação de que pacientes com a higiene oral excelente apresentam
o risco de desenvolvimento da hiperplasia gengival induzida por medicamentos drasticamente reduzido. As lesões elas não se desenvolvem em áreas edêntulas e inicialmente acometem a papila interdental de forma generalizada. E elas podem evoluir de modo a cobrir toda a superfície dentária. Essas proliferações elas são mais evidentes na face vestibular dos dentes anteriores. E 3 medicações são amplamente associadas ao desenvolvimento da hiperplasia gengival. São elas a fenitoína, que é um anticonvulsivante bastante efetivo e amplamente utilizado para o tratamento da epilepsia. E com isso, ele é utilizado por um público de pacientes mais jovens. A ciclosporina, que é um imunossupressor seletivo muito utilizado em pacientes com doenças autoimunes e também em pacientes transplantados. E geralmente ele atinge um público, é utilizado por pacientes numa ampla faixa etária. E a nifedipina, que é um bloqueador dos canais de cálcio, utilizado como antihipertensivo e, consequentemente, é utilizado por um público mais velho, os adultos e idosos, E aqui o aspecto clínico da hiperplasia gengival induzida por medicamento. Percebam que é uma hiperplasia gengival difusa, com esse aspecto fibrótico. E o tratamento dessa condição seria, quando possível, a suspensão da medicação e a orientação da higiene oral rigorosa e, quando necessário, a remoção cirúrgica. Agora, se o paciente continuar utilizando a medicação, é possível que haja recidivas. O granuloma piogênico, embora o nome sugira a formação de granulomas e a presença de secreção purulenta, tais elementos eles não são encontrados na lesão. Na realidade, o granuloma piogênico ele representa um crescimento tecidual que ocorre na mucosa oral e na pele, em resposta a uma irritação local. Na mucosa oral, ela pode ser causada pela presença do cálculo dental, presença de trauma, corpos estranhos, e é decorrente da produção exacerbada do tecido de granulação. E nesse tecido de granulação existem inúmeros vasos sanguíneos. E é por esse motivo que as lesões iniciais elas são altamente sangrantes. Conforme a lesão ela vai amadurecendo, ela vai se tornando mais fibrosa e menos vascularizada. Clinicamente, a lesão ela se apresenta como uma pápula ou nódulo de superfície plana ou lobulada, usualmente pediculada, e a coloração ela varia de acordo com o grau de vascularização. Então, lesões menos vascularizadas tendem a apresentar uma coloração mais rósea e lesões mais vascularizadas de vermelha a arroxeada. A localização mais comum é a gengiva, podendo se estender entre os dentes, mas outros sítios como língua, lábio, mucosa jugal também podem ser acometidos. Embora ela possa acontecer em qualquer idade, ela é mais comum em crianças e adultos jovens do sexo feminino. O granuloma piogênico ele apresenta 2 variáveis clínicas. O tumor gravídico, que representa uma consequência das alterações hormonais que ocorrem durante o período gestacional, ou seja, o aumento da progesterona e do estrogênio, que predispõe o desenvolvimento da lesão frente a um fator irritativo local, como a presença do biofilme do cálculo dental, por exemplo. E temos também a epúlide granulomatosa, que ela representa crescimentos hiperplásicos de tecido de granulação durante a cicatrização pós-exodontia. O tratamento do granuloma piogênico é a remoção do agente irritativo e a excisão cirúrgica. Aqui, um caso clínico de um paciente do sexo masculino, feoderma, de 53 anos, que procurou o serviço de diagnóstico oral com queixa de bolinha na boca, com evolução de 1 semana.
Clinicamente, o paciente apresentava esse nódulo de base pediculada, coloração arroxeada, localizada em mucosa alveolar inferior do lado direito, na região anterior. A radiografia panorâmica, ela não evidenciou nenhuma alteração na região da lesão. Diante do quadro clínico, foi realizada a biópsia excisional da lesão com diagnóstico histopatológico de granuloma piogênico. Aqui, um outro caso clínico de uma paciente do gênero feminino, feoderma, de 69 anos de idade, que procurou o serviço de diagnóstico oral com queixa de bolinha na boca, no lugar em que tirou o dente. Clinicamente, a paciente apresentava esse pequeno nódulo normocrômico localizado em mucosa alveolar inferior do lado esquerdo. A radiografia panorâmica, ela evidenciava, então, realmente a região do alvéolo dentário do dente recém-extraído. Diante do quadro clínico, foi realizada uma biópsia excisional da lesão com diagnóstico histopatológico de epúlide granulomatosa, que é uma das variáveis clínicas do granuloma piogênico. A lesão periférica de células gigantes é também conhecida como granuloma periférico de células gigantes e epúlide periférica de células gigantes. Representa uma lesão reacional em resposta a agentes irritantes locais ou trauma. Clinicamente, ela se apresenta como uma lesão nodular de base sessio ou pediculada, de coloração vermelho ou vermelho-azulada, em decorrência de alguns focos de hemorragia tardia. Acomete exclusivamente a gengiva ou rebordo alveolar e dentro e apresenta ligeira predileção pela mandíbula. O pico de prevalência da lesão é entre as quinta e sexta décadas de vida em pacientes do sexo feminino. Em função da similaridade histopatológica, ela é considerada a contraparte em tecidos moles da lesão central de células gigantes. E como ocasionalmente ela pode provocar reabsorção em forma de taça, esses casos eles podem representar um grande desafio diagnóstico para a determinação se a lesão iniciou periférica ou então é uma lesão central que rompeu a cortical óssea e afetou os tecidos moles. O tratamento da lesão é a excisão cirúrgica abaixo do osso subjacente, com a raspagem dos dentes adjacentes e eliminação de qualquer foco de irritação para evitar recidivas. E aqui um caso clínico de uma paciente do sexo feminino, leucoderma, de 62 anos, que procurou o serviço de diagnóstico oral com queixa de bolinha na gengiva com evolução de 2 meses. Clinicamente, a paciente ela apresentava um nódulo sessio que ele era ligeiramente eritematoso em algumas áreas, mas em outras apresentava uma coloração normocrômica e ele estava localizado em mucosa alveolar de mandíbula na região anterior. Notem que a radiografia panorâmica não evidenciou nenhuma alteração. Diante do quadro, novamente foi realizada uma biópsia excisional da lesão e o diagnóstico histopatológico foi de lesão periférica de células gigantes. E aqui está o acompanhamento pós-operatório da paciente, que encontra-se até o momento sem recidiva. A lesão central de células gigantes também é conhecida como granuloma central de células gigantes e tumor de células gigantes. É uma lesão intraóssea reativa com predileção pela região anterior e mandíbula. Na maioria dos casos, é assintomática e não agressiva, sendo detectada a partir de um exame radiográfico de rotina, ou então em função de uma lenta expansão indolor do osso afetado. Contudo, alguns casos podem cursar com dor, parestesia, rompimento da cortical e, consequentemente, lesão em tecido mole e também reabsorção radicular. As lesões elas podem ultrapassar a linha média e afetam comumente pacientes mais jovens, com menos de 30 anos de idade. Em relação às características radiográficas, a lesão ela aparece como lesões radiolúcidas
uni ou multilobulares, bem delimitadas e sem halo cortical. O tratamento é através da curetagem cirúrgica ou então de terapia medicamentosa. E aqui nós temos um caso clínico de uma paciente do sexo feminino, melanoderma, de 26 anos, com histórico de dor e tumefação na região do elemento 23, com evolução de 6 meses. Então, clinicamente, a gente pode observar esse aumento de volume com base céssio, coloração vermelha roxeada, localizada em maxila do lado esquerdo. Na radiografia panorâmica, é possível observar a reabsorção da cortical óssea, visualizada como essa região radiolúcida, bem delimitada e sem halo radiopaco, que se estende da região do 22 até o dente 24, não promovendo reabsorção radicular. Então, o caso ele foi biopsiado e o diagnóstico histopatológico foi de lesão central de célula gigante. E para terminar, nós vamos conversar sobre o fibroma ossificante periférico, que também é conhecido como epúlide fibroide ossificante, fibroma periférico com calcificação e granuloma fibroblástico calcificante. É uma lesão reacional de patogênese incerta e, em alguns casos, é considerado uma maturação fibrosa com posterior calcificação dos granulomas piogênicos. A origem sugerida do produto mineralizado da lesão são as células do periósteo ou do ligamento periodontal. Apresenta a gengiva como localização exclusiva. Usualmente, a papila interdental é acometida. É mais comum em região anterior de maxila, ou seja, na região de incisivos acaninos. Clinicamente, ela geralmente se apresenta como uma lesão nodular, que pode ser pediculada ou céssio, e a coloração ela varia ali de rosa a vermelho. Ela é mais comum em pacientes jovens, ou seja, adolescentes e adultos jovens do sexo feminino. O tratamento é através da excisão cirúrgica abaixo do osso subjacente, com a raspagem dos dentes adjacentes, de modo a evitar recidivas. E aqui, um caso clínico de uma paciente do sexo feminino, melanoderma, de 67 anos de idade, que procurou o serviço de diagnóstico oral, encaminhada pela estratégia de saúde da família, em função de uma lesão nodular em gengiva vestibular inferior, com evolução de 1 ano e meio. A paciente ela relatava dor e coceira na região. Então, clinicamente, era observado um aumento de volume, um tumor pediculado de consistência fibrosa que apresentava áreas mais eritematosas, algumas áreas de pseudomembrana provavelmente ocasionadas por um trauma secundário ali na lesão e algumas regiões normocrômicas. A lesão ela era localizada em mandíbula inferior e ela se estendia da mesial do dente 33 até a mesial do dente 44. E nesses casos é sempre importante um exame radiográfico, porque ele pode evidenciar focos de mineralização, de reabsorção óssea, ou até mesmo o foco do traumatismo, da irritação crônica daquele paciente. Mas, nesse caso clínico, nenhuma alteração radiográfica foi observada. Bom, então, diante do quadro, foi realizada uma biópsia excisional da lesão e o diagnóstico histopatológico foi de fibroma ossificante periférico. Notem que a higiene oral da paciente é bastante precária, então ela foi encaminhada para tratamento odontológico. E aqui vocês podem ver o pós-operatório 7 dias após a remoção cirúrgica. Bom, gente, é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem falar diretamente comigo ou escrever no chat da plataforma Moodle que nós responderemos. Eu gostaria de agradecer a atenção, meu e-mail e a gente se vê na quinta-feira. Boa tarde!